Eu tenho uma grande honra pessoal em ter participado com um grupo enorme de pessoas na elaboração desta revista do Tempo e o Modo. O Tempo e o Modo é uma revista cultural e política que tem um papel enorme na sociedade portuguesa do fim dos anos, do princípio dos anos 60 até a sua extinção perto dos anos 80. Digamos que toda a cultura e toda a política portuguesa dos diversos ângulos da esquerda passaram sempre pela revista O Tempo e o Modo. Isto é, a revista O Tempo e o Modo aparece, digamos, para retomar o testemunho da Seara Nova que tinha caído completamente no descrédito assim que passou a ser uma espécie de órgão oficial do PCP. Mesmo na fase em que nasceu, o Tempo e o Modo era um órgão dos católicos progressistas que tinham por objetivo vir talvez a construir um partido democrata cristão em Portugal, sobretudo no período que precedeu e seguiu a instauração do marcelismo. É uma revista que nessa época desempenhou um papel também importante, apesar de ser de um sector apenas da esquerda portuguesa, da esquerda católica, desempenhou um papel extremamente importante. E depois abriu-se, teve o bom senso de se abrir a outras camadas intelectuais e políticas do país, sobretudo de Lisboa, que não apenas os católicos chamados católicos progressistas. Nos anos 60, em 68, há uma crise em todo este conjunto de edições e movimentações dos católicos progressistas em Portugal. Uma crise na editora, que era a editora Moraes, uma crise no Tempo e o Modo, uma crise numa série de outras atividades que esse grupo mantinha e suponho que foi em parte por causa dessa crise que eles se abriram depois a novos ventos. Durante um certo tempo, a esquerda revolucionária portuguesa colaborou com essas pessoas na elaboração e na confecção do Tempo e o Modo. A primeira crise que aparece desta colaboração conjunta entre os sectores dos católicos progressistas e da esquerda revolucionária, sobretudo estudantil, estudantil e sindical também, a primeira crise aparece numa altura em que há um escritor francês, cujo nome de momento não me recordo, publica um livro sobre instituições que na Europa teriam sido financiadas pela CIA. E aparece uma dessas instituições, que é a Associação Internacional para a Liberdade da Cultura, parece que é assim que se chamava, que era denunciada como tendo apoio da Fundação Ford. Fundação Ford, por sua vez, tinha o apoio da CIA e que teria financiado ao Tempo e o Modo algumas atividades do Tempo e o Modo. Isto criou uma grande luta dentro do Tempo e o Modo entre essa ala dos católicos e a dos estudantes revolucionários, que eram geralmente estudantes revolucionários, criou deu aso a uma grande luta e que acabou, na verdade, passado algum tempo, pelo afastamento dos católicos da revista e que ficou entregue apenas a esse sector estudantil, também vasto, de diversas correntes de esquerda que pululavam nos anos 60 nas universidades, mas também nas empresas, nas fábricas, nos sindicatos, em toda a parte do país. Era uma época de grande movimentação política e ideológica. O Tempo e o Modo, na verdade, essas observações de que haveria uma instituição que subsidiava algumas pessoas relacionadas com o Tempo e o Modo não era bem exato. O Tempo e o Modo não recebeu nunca subsídios dessa Associação Internacional para a Liberdade da Cultura. Quem recebeu subsídios foram algumas pessoas ligadas à produção do Tempo e o Modo é que receberam esse tipo de subsídios. Não vou citar aqui nomes porque seria profundamente desagradável numa altura destas falar do nome dessas pessoas, mas a verdade é que alguns ainda estão vivos, outros já morreram. Não é o caso importante, não é esse. O que é importante é que isso suscitou uma luta que separou dois sectores políticos e culturais que estavam unidos até essa época e que passaram cada um a seguir o seu caminho. Os católicos progressistas desistiram do seu objetivo de fundar um partido católico em Portugal, pelo menos até hoje ainda não se manifestaram nesse aspecto, não é? E em relação à esquerda estudantil
que tinha tomado o Tempo e o Modo, alargou os seus contactos e o Tempo e o Modo passou a ser, de facto, a revista da luta de ideias políticas e culturais em Portugal nos anos 60 e nos anos 70. E não havia outra. Não havia outra. Cumpriu um papel de uma enorme importância histórica e que só agora é que se pode, de facto, avaliar a importância desse papel. Isto é, há milhares de pessoas que se formaram ideologicamente e que traçaram e abriram caminhos para a cultura através do Tempo e o Modo. O Tempo e o Modo, digamos que foi uma espécie de bíblia dos sectores mais avançados da cultura e da política portuguesa nesses anos, nos anos do marcelismo e nos anos imediatamente a seguir à Revolução de Abril.